Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal do CEF para essa nossa assistência espiritual aos animais no dia de hoje. Aproveitando para passar algumas informações a respeito da nossa casa, nós já estamos fazendo assistência espiritual presencial, estamos atendendo às sextas-feiras, às 19 horas, aos domingos, às 10h30, e aos domingos atendemos também assistência espiritual aos animais, às 10h30, os humanos é às 9h30 e os animais às 10h30. E estamos atendendo também às segundas-feiras, às 19 horas também. Além da assistência espiritual online, que acontece aos sábados, né, às 17 horas, para os animais e às 18 horas para os humanos. Bem? Bom, vamos então fazer uma ligeira preparação para essa nossa assistência. Vamos procurando, neste momento, fazer uma ligação com os nossos mentores espirituais, os mentores espirituais que nós chamamos de anjo da guarda, os mentores que protegem também a nossa casa, que eles estejam conosco, e que nós possamos mentalizar sobre a nossa casa uma cúpula luminosa que indica ao mais alto que neste momento nós estamos reunidos em nome de Deus e em nome de Jesus. Nós procuramos ainda subir um pouco mais em direção a Maria, a mãe de Jesus e a mãe espiritual de toda a humanidade, para que ela possa também neste momento nos agasalhar com o seu manto azul, de amor, de carinho, de compaixão para conosco, e possa nos levar em direção ao seu Filho amado, o nosso Mestre Jesus, diante de quem nós nos ajoelhamos espiritualmente e rogamos. Mestre, sê conosco neste momento, que os seus mensageiros possam aqui estar para trazer o alívio e o lenitivo para os nossos corpos, para as nossas almas, para os nossos animaizinhos. Pedimos ainda que nos conduzam até o nosso Pai, o Criador da vida, para que possamos dizer: Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos amigos espirituais presentes, nós rogamos permissão para darmos por iniciado essa nossa assistência espiritual aos animais. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho com base no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o nascer de novo, sobre a reencarnação. Muitas pessoas ainda têm dúvida a respeito da reencarnação, então nós recorremos ao nosso próprio Mestre, a Jesus,
que fala em várias passagens a respeito da reencarnação. Ele não deixa dúvida, né, quanto a isso, pois todos nós reencarnamos, e também já adiantamos, nossos bichinhos também reencarnam, eles também têm várias vidas. Podemos recorrer a vários textos do Evangelho, vamos pensar um primeiro, que é a transfiguração. Jesus, certa vez, ele chama Pedro, João e Tiago, esses 3 discípulos, eles sobem um morro, um pequeno morro, e quando lá chega, Jesus começa a se transfigurar. O que é transfigurar? Ele fica com um semblante diferente, mais iluminado, né? Por isso que eles dizem que ele se transfigurou, né? Esse monte até hoje existe, e se chama lá o Monte da Transfiguração, né, em Israel. E é tão marcante essa passagem que ela está descrita, né, em Mateus, em Marcos, em Lucas, ou seja, vários discípulos narram esse acontecimento. E então Jesus começa a se transfigurar, mas isso só ainda não é nada. Aparece ali Moisés e Elias. Então começa Jesus, Moisés e Elias a conversarem, e está lá os 3 discípulos, né? Pedro, o João e o Tiago. Então começa esse grupo de pessoas a conversar. Os discípulos ficam todos empolgados, né, ali com Moisés e Elias junto com eles, lembrando que Moisés havia morrido há 1.300 anos atrás, né? Moisés, lá da primeira, quando libertou, né, o povo do judeu lá do Egito, já fazia 1.300 anos. E Elias já havia sido morrido, havia sido morto também, já havia morrido já há 400 anos atrás, mais de 400 anos. Então, como era possível que essas pessoas, né, ali desencarnadas, né, mortas já há muitos anos, estivessem ali conversando com Jesus? Na hora, os discípulos entenderam aquilo como normal, mas depois que os espíritos, né, de Moisés e Elias foram embora, então os discípulos questionam, porque havia uma profecia que Elias iria voltar, né? Depois de morto, ele iria voltar numa nova reencarnação. E eles questionam Jesus a respeito disso. E Jesus diz a eles que Elias já havia voltado. E havia voltado, então, no corpo de João Batista. Ou seja, então fica claríssimo nessa passagem, né, da transfiguração de Jesus, que João Batista era a reencarnação de Elias. Então, não deixa dúvida quanto a isso. Uma outra passagem que nós podemos citar é a passagem que Nicodemos, ele era um senador do povo judeu, além de senador, ele era um mestre também, e ele procura Jesus à noite. Por que à noite, né? Porque Jesus era um homem do povo, um homem simples, né, que vivia junto à massa, e ele, se considerando, né, uma pessoa superior, um senador, um mestre, sabia que Jesus também era um mestre, mas ele não queria se expor, né, com uma pessoa simples do povo, então procura Jesus à noite. E ele é bem claro quanto a isso, ele diz: eu sei que tu és um mestre, que tu és um rabi, porque pelas coisas que tu fazes, né, pelas coisas que você diz, a gente sabe que você tem o conhecimento e, acima de tudo, você faz, você realiza, né? Então, Jesus diz que nada daquilo importa e que seria importante o nascer de novo, né? Então, Nicodemos fala, mas como que eu posso, né, nascer de novo? Eu já sendo adulto, sendo homem, né? Como é que eu posso entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer de novo? Então, Jesus explica, né, que o que nasce da carne é carne, o que nasce da água é água, o que nasce do espírito é espírito. Então, havia ali 2 gêneses, o corpo renasceria de novo do corpo, né, ou da água. A água, na época, era a representação, assim, da matéria, né, ou seja, a matéria vem da matéria e o espírito vem do espírito. Então, havia um corpo material e um corpo espiritual. E Jesus ainda
pergunta, né, a Nicodemos, você é um mestre, né, em Israel e você não conhece dessas coisas, né? Então, Jesus explica mais uma vez a necessidade da reencarnação para o nosso progresso, para a nossa evolução. E agora nós temos a doutrina espírita, né, através de dezenas de obras psicografadas, né, pelo Chico Xavier, bem como a própria codificação trazida por Kardec, confirma essa necessidade da reencarnação. Por quê? Porque nós, como espíritos, somos criados, né, de maneira simples e ignorante, e para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente chegue a um dia, a um estágio de perfeição, é impossível que isso aconteça com uma só encarnação. Então, nós precisamos de dezenas, ou podemos dizer centenas de reencarnações. Então, nós começamos lá já dos reinos minerais, né, passando por diversas encarnações. Por isso que nós dissemos que os nossos bichinhos, né, eles também são espíritos em processo de evolução, em processo de crescimento. Os nossos bichinhos, eles vão também passando por diversas reencarnações e vão crescendo, vão evoluindo, até um dia poderem, né, entrar no reino nominal. E nós, aqui dentro do reino nominal, precisamos passar por centenas de reencarnações até chegarmos a ser um espírito perfeito, né? Que é uma coisa, que é uma fatalidade para todos nós. Um dia nós vamos chegar a ser anjos, independente das nossas falhas, independente dos nossos defeitos hoje, que são normais por quê? Porque nós estamos dentro de um planeta de provas e expiações, que é um planeta que está ainda no grau 2 de evolução, considerando do grau 1 ao grau 5, né? O grau 1 sendo os mundos primitivos, primários, da época, né, da pedra lascada, pedra polida, depois entra no grau 2, que somos nós, de provas e expiações. Estamos num momento de passagem, numa transição planetária, onde nós vamos entrar para o mundo de regeneração, que dizem nós estamos próximos, né? Estamos nesse momento de transição, por isso que há agora muitas dores, muitos sofrimentos, muitas guerras, porque nós estamos no momento de transição. Logo, logo a gente vai entrar num momento um pouco mais de calmaria, vamos entrar então para o início do planeta de regeneração. E é claro que isso vai levar um bom tempo para que o bem sobreponha o mal que ainda existe na Terra. Daí entramos na regeneração, depois vamos para os planetas felizes, e só depois, então, que vamos para os planetas divinos, daí, então, seremos espíritos perfeitos. Então, a reencarnação é um elemento extremamente necessário para todos os seres vivos da natureza, desde a plantinha, os animais, nós, seres humanos. Então, estamos dentro desse processo de reencarnação. Isso representa e simboliza também a justiça divina, uma vez que quando a gente olha o nosso mundo, a gente vê pessoas, às vezes, já relativamente, né, mais felizes, com maior facilidade, vamos dizer assim, financeira, às vezes com maior facilidade de saúde, não tem muitos problemas com a doença, outros têm grande facilidade com os relacionamentos, outros com a beleza, e outros com muitas dificuldades, né? Sabemos pessoas com muitas doenças, com muitas dificuldades financeiras, vemos aí até a questão, né, da guerra, muitas pessoas penando e sofrendo muito com a guerra, outros que são expostos às calamidades, né? Aí, por exemplo, vemos os problemas, né, com a natureza, com chuva, com terremotos, maremotos, então muitas pessoas sofrem. Então, todas essas pessoas estão, de certa forma, sendo expostas, né, aos sofrimentos, expostas às provas, expostas às expiações, então está tudo normal, até que a gente entre dentro de uma regeneração. E demonstra a justiça divina, porque cada um de nós estamos também sujeitos a uma outra lei, chamada a lei de causa e efeito.
à medida que nós cometemos, né, os nossos delitos, vamos dizer assim, com a natureza, com as outras pessoas, nós temos que responder por isso, não como um castigo, mas como uma forma da gente pagar aquilo que a gente deve, o que chama de expiação. Porque nós, estando aqui no Provas e Expiações, se nós não devemos nada, nós passamos por provas. Assim como na escola, né, a gente estuda o ano inteiro, depois, no fim do ano, a gente passa por uma prova para ver se a gente pode ir para o grau seguinte. Ou se a gente fez alguma coisa errada, ou seja, se a gente fez alguma dívida, a gente, então, tem que expiar, ou seja, temos que pagar por aquilo que a gente fez, né? Se a gente destrói alguma coisa, a gente tem que reconstruir. A gente cava um buraco, a gente tem que depois tampar esse buraco, senão a gente cai dentro dele, né? Então, essa é a mensagem principal que gostaríamos de passar, né? Até agora, chegando a Semana Santa, que representa aí a renovação, quando Jesus, né, ressurge dos mortos, indicando que a morte não existe, né? Então, ninguém vai morrer, morre apenas o nosso corpo, o espírito continua vivo e ele pode reassumir um novo corpo para continuar dentro do seu processo evolutivo. Esperamos que todos reflitam a respeito disso, na justiça divina, né, que significa aí a reencarnação. Tá? E vamos, então, agora fazer a nossa assistência propriamente dito. Pedimos a todos que coloquem um recipiente com água para que ele possa ser magnetizado. Antes da assistência, vamos fazer as nossas vibrações. Vibração é doação das nossas melhores vibrações, né, dos nossos melhores sentimentos, e à medida que nós doamos, nós também recebemos. Então, vamos fazer inicialmente a vibração pela paz universal. Em especial, vamos vibrar por aqueles países que se encontram em guerras, em conflitos. São tantas nações que, infelizmente, ainda estão em guerra, em especial pela guerra, né, da Ucrânia, que está mais em evidência neste momento, vibrando pelos refugiados, pelas pessoas que estão perdendo seus lares, estão fugindo, pelos que estão desencarnando nessa guerra. Vibremos pela Ucrânia e também pela Rússia, para que possam compreender o sentido da vida, o sentido do amor, o sentido da fraternidade, e possam encontrar a paz. Vibremos ainda por todos os doentes que se encontram nos hospitais, em seus lares, pelas ruas abandonadas, por aqueles ainda que passam pelo Covid, que estão desencarnando, ou por aqueles que perderam seus familiares pela doença. Vibremos pelos idosos e pelas crianças desamparadas. Vibremos por todos os lares da Terra. Mentalizemos Jesus adentrando pelo nosso lar, nos abençoando a todos os nossos familiares, os nossos animaizinhos, e a luz do Mestre se expande para todos os cantinhos da nossa casa, ultrapassam as paredes, envolvem também todos os lares de nossos vizinhos, envolvendo todos os lares da nossa cidade e do nosso planeta. Vibremos ainda pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, por aquela pessoa que sabemos estar em necessidade, nós a mentalizamos neste momento, para que ela seja abençoada, para que possa ter as suas dores aliviadas. E nós rogamos também por nós, que possamos também receber as bênçãos do alto, que os amigos espirituais trazem para nós. Agora vamos para a assistência espiritual, vamos nos ligar com os mentores do CEF, que estão trazendo neste momento as suas vibrações, o seu magnetismo,
para nos aliviar das questões que nós temos. Vamos mentalizar uma luz descendo do alto, penetrando pelo topo da nossa cabeça, vai penetrando célula a célula, curando, higienizando. Essa energia vai descendo pelo nosso tronco, pelo baixo ventre, até sair pela sola dos pés. Essa energia nos reequilibra, nos cura de todo e qualquer mal. As células não sãs são substituídas por células sãs e nos alivia. Nós vamos também dirigir as nossas duas mãos para os nossos animaizinhos, que também precisam dessa energia. Essa energia flui através de nós, sai através das mãos e atinge os animaizinhos. E nós vamos desejar para eles também o melhor, para que eles se curem, para que eles também estejam bem. Essa energia sai das nossas mãos e flui para eles. Nós vamos também magnetizar a água. Podem espalmar as mãos sobre os recipientes com água, para você, para o seu animalzinho. E flui das nossas mãos essa energia, o magnetismo, que magnetiza a água com bons fluidos, bons sentimentos, fluidos de cura. Mentalizemos, saindo de nossas mãos esses fluidos, e atingem a água. Ela vai se modificando em suas moléculas, adquirindo essa energia de cura, energia de bem-estar. E assim nós damos graças a Deus. Nós vamos nos voltando para Deus, o nosso Pai, o Criador, para agradecermos pela oportunidade que tivemos, né, de estar reunidos hoje. Agradecemos também a Jesus, o nosso Mestre, e a todas as equipes espirituais, todos os mentores que estiveram conosco, para trazer essas energias boas e positivas a todos nós. E em nome de todos eles, nós damos por encerrado essa nossa assistência espiritual de hoje. Pedimos ainda, se caso tenha gostado da assistência espiritual, que possa dar o like, o positivo, e que possa divulgar também esse canal para outras pessoas que eventualmente possam precisar dessa assistência. Fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade. Tchau.